Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um jogador que já teve uma boa passagem, tanto pelo Remo e também pelo Paysandu, que teria o interesse de voltar para a equipe a partir do próximo ano, seja para jogar ou até mesmo no papel de, vamos colocar assim, um dirigente, né, um cara ali mais executivo, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, a lista de dispensa com vários atletas deixando o Remo, mais alguns publicados agora oficialmente, né, no bid da CBF, que eu quero trazer aqui quem são esses jogadores para vocês, e essa limpa que já era de se esperar agora nesse início, né, do mês de setembro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Falta um pouco mais de 1.500 inscritos no canal, então certamente você poder deixar seu like, compartilhar, nos ajuda bastante. Lembrando que aqui nós só postamos vídeos dos times fora do eixo, né? Do Remo, do Paysandu, do Vitória, do Santa Cruz, do Curitiba. Então, quem puder ajudar a gente a esse objetivo, certamente vai me ajudar bastante. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da VBET, que te dá 125% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você mais do que dobra o seu primeiro depósito, no caso fazendo seu registro, vindo pela VBET no link aqui embaixo na descrição. Então vamos supor, você depositou R$100, você vai ter mais R$125 para começar a apostar, R$100 virando 225 lá no site da VBET, para você apostar nos jogos então da seleção nessa semana, vários jogos então de seleções, inclusive do Brasil, jogos então na próxima semana da Série A, Série B, futebol europeu. O link da VBET então vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre a limpa que está ocorrendo no time do Remo com alguma saída de jogadores. Vou deixar aqui essa matéria então do portal DOL, falando um pouco sobre essa saída, né, de atletas e também do portal Liberal, dessa saída então de 5 jogadores até o momento, que era algo já de se esperar. Que foi então o Álvaro, jogador então que já era de se esperar que teria essa saída. O Álvaro, o meio-campista, o zagueiro Diego Guerra, o atacante Jean Silva e o meia Marcelo, além também do Matheus Galdesani. Desses aqui, o que chegou recentemente, né, foi o Marcelo, que veio do Operário, e realmente, até na época eu já fiquei com o pé atrás, que não acho que era um perfil de contratação que daria certo, e acabou, né, então, acontecendo. O Galdesani também esperava-se bastante do jogador quando foi contratado, uma alternativa então para o meio de campo, ex-Curitiba, ex-Santos, enfim, jogador que veio então da Ferroviária, disputou apenas 7 jogos. O jogador então foi muito mais reserva do que titular nessa reta final. Ainda não ficou definido o que vai ser do futuro então, por exemplo, do Muriqui ou do goleiro Vinícius, ou alguns atletas que vinham jogando bem. Pode ser que alguns seja, vamos colocar assim, renovar o seu vínculo para o ano que vem, mas ser emprestado para uma outra equipe da Série B, como foi no caso do Ícaro. Não que ele tenha renovado o contrato, mas ele deixou o Remo e assinou com o Sampaio Corrêa na Série B. O prazo final era até o dia 2 de setembro para os jogadores da Série C se mudarem para a Série B. Só que a CBF acabou ampliando esse prazo até para o dia 15 de setembro, que eu, se eu não estiver muito enganado, mas pelo menos vai ter um prazo aí de mais de 10 dias, né, a mais do que era previsto inicialmente, que para o Remo, por exemplo, que já não, infelizmente, né, não vai ter mais disputas para jogar. Pode até ser uma boa, igual eu falei, né, quem sabe não ter uma renovação de contrato com esses jogadores e emprestá-los para a Série B, ou até mesmo, né, se fosse para ir para um outro mercado internacional, certamente tem alguns jogadores do Remo atualmente que tem esse mercado. Vale lembrar que, apesar do Remo ter sido eliminado precocemente na Série C, pelo menos podemos colocar assim que não vai faltar 4 meses para começar uma nova temporada, né? Diria que ali em dezembro, por exemplo, já deve começar a preparação do time. Então vamos colocar aí, vai ficar esse mês inteiro de setembro, outubro e novembro. Mas eu tenho certeza que ali em meados de novembro já vai ter alguma outra negociação de contratação de atletas, até porque a Série B e a Série A desse ano também vão terminar cedo, não vão até muito longe em dezembro. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desses jogadores deixando o clube, do Marcelo, Galdesani, enfim, do Jean Silva, e pro ano que vem, o que você espera de contratações? Bom, quero falar agora então sobre um jogador que já teve passagens pelo rival, pelo Paysandu, e gostaria de voltar ao Remo, seja para atuar uma última vez ou para ser um diretor executivo, né? Vou deixar aqui essa matéria então, no caso do Eduardo Ramos, jogador que é goiano, lá da cidade de Caçu, no caso do interior do estado, e teve uma identificação muito forte com o Remo nos últimos anos, com o futebol de Belém no geral, né? Porque assim, se você for analisar, ele teve essa primeira passagem dele em 2014 e 2015, onde naquela ocasião então estava no Paysandu em 2013, onde jogou então 53 vezes e 9 gols marcados. Jogou ali então no futebol de Belém em 2013, pelo Remo em 2014, 9 jogos, 1 gol marcado, mas foi em 2015 e 2016 que ele teve um bom desempenho. 2015, 28 jogos, 9 gols marcados,
2016, 33 atuações e 8 gols. Início do ano ele vai jogar no Santo André, no Campeonato Paulista, e 2017 volta então para o Remo com mais 20 jogos e 4 gols marcados. E assim, passou ainda pelo Cuiabá nesse meio período, volta para o Remo em 2019 e 2020, participando na equipe do acesso para 2021. 2020 ele foi bem, 8 gols em 27 jogos, e 2019 com mais 13 partidas e 3 gols. Atleta que tem quase 40 gols marcados, né? Vestia na camisa do Remo e teve também essa passagem no rival no Paysandu em 2013, né? Naquela ocasião. Enfim, eles estavam jogando por último na equipe chamada Serra Branca da Paraíba, onde foram apenas 2 jogos em 2023. Então já está meio que aposentado. Além disso, ano passado pelo Amazonas, só 3 partidas, e 2021 aí, que foi o ano que ele deixa o Remo, joga pela Tuna Luz no início do ano, só 3 jogos, e pelo Ituano na Série B, na Série C, com 7 atuações apenas. Então, já está indo realmente para a reta final da sua carreira, e ele deu uma entrevista falando sobre isso, que ele gostaria de ter um jogo de despedida da equipe do Remo, e também de que ele gostaria de, quem sabe, trabalhar fora de campo, né? No caso, não ser mais jogador, uma função aí mais executiva, né? Onde, quando foi perguntado ao Portal DOL, nessa entrevista, se ele gostaria de ser um executivo de futebol, ele falou o seguinte, abre aspas: sempre tive muita vontade de trabalhar no futebol do Clube do Remo e ter a oportunidade eu acho que não iria errar muito, né? Pois sei que a cobrança é pesada. Leva os jogadores que ficam 3 jogos e somem, mas não se faz executivo do dia para a noite. Mas pelo menos poderia contribuir de alguma forma para montar uma equipe forte e competitiva, no mínimo ter a responsabilidade de vestir a camisa do Remo. Tudo isso já é um passo de contribuir de alguma forma. Disse aí, então, sobre essa possibilidade, e além disso de fazer um último jogo como jogador. Ele falou o seguinte: sim, ainda tenho sim esse sonho, que é fazer um jogo de despedida para o torcedor do Remo. Disse aí, então, o Eduardo Ramos, jogador bem experiente, né, que já está aí então hoje com seus 37 anos de idade. Quero saber o que você acha do meio campista. Certamente não seria mais aquele Eduardo Ramos de outras passagens anteriores, né, seria para a sua 4ª passagem pela equipe do Remo, mas eu diria que nessa parte executiva de futebol você pode trazer um jogador ali que eu, sinceramente, prefiro ter um cara que é identificado com o clube, aprendendo e não tendo já esse cargo jogado nas mãos, né? Mas, por exemplo, aprendendo ali com o tempo e tudo mais, para no futuro não tão distante assumir essa função, do que, por exemplo, a indicação de um conhecido de fulano. Eu não gosto muito disso, e todo mundo sabe que existe bastante no futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro no geral. E essa questão de um jogo de despedida acho que seria interessante também. Obviamente não chegaria para fazer parte dos planos da equipe, vamos colocar ali no Campeonato Brasileiro da Série C ou no Campeonato Estadual. Mas jogando ali um jogo ou outro, uma despedida em casa, no Bainão lotado, um jogo ali no Campeonato Estadual que, no caso, ele joga ali 4, 5 minutos só para fazer esse jogo de despedida, certamente poderia ser uma boa opção. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Eduardo Ramos? Essa passagem dele também pelo rival se afeta de alguma forma? Eu acho que não, né? Porque logo depois ele jogou bastante aí pela equipe do Remo. E o que você acha dessa alternativa que está livre no mercado depois de ter ficado basicamente 3 anos parado, né? O último ano que ele joga com muita frequência foi em 2020, mas com pouquíssimos jogos em 2021, 2022 e agora 2 partidas só pelo Serra Branca em 2023. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos no Black Art. Eu conto com a ajuda de vocês. Se você quiser ver esse vídeo aqui onde eu falo sobre o projeto de clube empresa do Remo, se poderia sair do papel, vou deixar aqui na tela final para vocês também. Clica lá e dê uma olhada. O link também dos nossos patrocinadores da VBET vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!